Saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, poderosa e extraordinária. Domingo próximo passado, dia 5/4, iniciou-se mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, o segundo trimestre de 2020. Temos um tema aí, o tema principal, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E é do conhecimento de todos que todos os trabalhos na igreja estão suspensos. Então não foi possível a gente estudá-la nos nossos templos, nas nossas igrejas. Não foi possível. E eu estou aqui para fazer um resumo da primeira lição que traz o tema Carta aos Efésios. Saudações aos destinatários. Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. A leitura bíblica em classe encontra em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, versículos de 1 até o 7. Vamos iniciar aqui fazendo aqui uma pergunta. Em seguida estaremos respondendo. Quem escreveu a carta aos Efésios? É uma pergunta fácil. A maioria dos leitores da Bíblia sabe quem escreveu esta carta. Esta carta é de autoria paulina. Ela foi escrita por Paulo. Não somente esta carta, mas a gente vai encontrar mais 12 cartas que, somando a esta, a gente vai ter um número de 13 cartas que Paulo escreveu. O Novo Testamento tem 27 livros. Destes 27 livros, 13 desses livros foram escritos por Paulo. Nós os chamamos esses livros de cartas. Quando lemos no primeiro capítulo e no versículo número 1 da carta aos Efésios, a gente já identifica aqui, Paulo, ele se identifica como sendo o autor humano dessa carta. Veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então essa carta, ela é de autoria paulina. O apóstolo Paulo, como já falei aqui, ele escreveu 13 cartas. Dessas cartas, alguns estudiosos costumam classificá-las, né? Por exemplo, tem estudiosos que classificam em cartas escatológicas, soterológicas, cartas da prisão e cartas pastorais. 1º e 2º Tessalonicenses é classificado como cartas escatológicas. Já Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas é classificado como carta soterológica, ou seja, que tem um conteúdo voltado mais para salvação. Já as cartas pastorais são 1º e 2º Timóteo e Tito. E as cartas da prisão, que são 4, Colossenses, Filipenses, Filemon e Efésios. São as 4 cartas que Paulo escreveu da prisão, estando preso. O apóstolo Paulo, ele foi um grande homem. E a Bíblia nos mostra que ele tinha 2 nomes. Um nome de autoria hebraica, um nome de origem hebraica e um nome de origem romana. Vamos ver isso quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 13 e o versículo de número 9, capítulo número 13 e o versículo de número 9 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver isso. Diz assim, versículo 9, capítulo 13. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, todavia Saulo, que também se chama Paulo. Agora uma coisa interessante, ele em nenhuma das cartas você vai encontrar ele se identificando como sendo Saulo, que era o nome hebraico. Saulo era o nome hebraico. Ele era da tribo de Benjamim e alguns estudiosos dizem que ele tinha esse nome em homenagem ao rei Saul. Mas você não vê ele se identificando como Saulo, ele se identifica mais como Paulo.
em todas as 13 cartas. Você pode abrir aí Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésio. Ele sempre está se identificando como Paulo. Ele se identifica como sendo a carta de autoria dele e sempre se identifica como sendo Paulo. Nunca ele se identifica como Saulo nas cartas. Nas cartas. Isso aí você pode estar verificando depois. Ele foi um grande homem, né? Abaixo de Jesus, porque Jesus é Deus, é eterno, né? Jesus nunca pecou, Jesus é o Todo-Poderoso. Digo no sentido humano. Humanamente falando, Paulo foi um grande homem e tinha uma ousadia muito grande. É tanto que ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo número 11, o versículo número 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele também diz lá em Filipenses, no capítulo 3, e versículo número 17, ele diz, sejam meus imitadores. Foi um homem que teve grandes revelações, isso daí você pode confirmar depois, em 2 Coríntios, no capítulo número 12, e o versículo de número 7. Ele teve muitas, mas muitas revelações. Era um homem de grande conhecimento, um homem que Deus usou muito, né, em suas mãos, usou de forma poderosa. Ele deu uma grande contribuição para o cristianismo, porque se o Novo Testamento tem 27 cartas e dessas 27 ele escreveu 13, a contribuição dele foi muito grande. Deus usou ele de uma forma extraordinária e poderosa. Agora, que ano essa carta foi escrita? Essa carta foi escrita por volta do ano 61 a 63. E foi escrita no momento que Paulo estava preso. A gente pode ver isso na própria carta. Vamos para o livro de Efésios. Quando você vai no capítulo de número 3, capítulo número 3 de Efésios, no versículo 1 está escrito: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Você também pode verificar isso no capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamado. A gente pode verificar isso também, para finalizar aqui essa parte, no capítulo 6 e o versículo de número 20, que ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então ela foi escrita por Paulo, foi escrita por volta do ano 61 a 63 e foi escrita no momento que Paulo estava preso. Como também a carta aos Colossenses, a carta a Filemão, foram cartas que ele escreveu estando ele preso. Agora, para quem ele direcionou essa carta? Essa carta foi destinada à igreja que estava em Éfeso. É tanto que o título é Carta aos Efésios. Ela foi destinada à cidade de Éfeso. A gente pode ver isso quando a gente lê bem no primeiro versículo que a gente já leu. Vamos ler de novo. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele escreveu por volta do ano 61 a 63 e escreveu a cidade de Éfeso. Embora tem alguns que concordem que apesar dela ter sido escrita para a cidade de Éfeso, aos crentes, a igreja que estava naquela cidade, porém ela era uma carta circular. Era uma carta que ela circulou por toda a Ásia Menor. Não somente ela ficou na igreja de Éfeso, não, ela foi uma carta circular, Como dizem alguns a respeito de uma carta muito importante, escrita por alguém importante, chama de encíclica. Chama de encíclica, uma carta importante, escrita por alguém muito importante, por uma autoridade muito grande, e uma carta que deveria também circular. Foi escrita à igreja de Éfeso. Gente, vamos destacar aqui 3 coisas importantes em Éfeso. Era uma cidade muito importante, porque Éfeso era uma cidade onde existia ali o quê? Quem presidia, quem governava a cidade era um procônsul. Éfeso era uma província, certo? Era um procônsul.
alguém que tinha sido colocado ali, estabelecido ali por algum senador, tinha uma autoridade muito grande. Então era uma cidade de uma importância política muito grande, como também era uma cidade de uma importância comercial também muito grande, pois ela era uma cidade litorânea e ali existia um porto. E esse porto, as águas dali desaguava no mar Egeu. Também era uma cidade de uma importância religiosa para a época muito grande, né? Era nessa cidade, onde existia um templo a uma deusa por nome de Diana. Essa deusa, em alguns lugares, ela era conhecida também como Artemis, né? Como Artemis. E o comércio ali era o turismo e as questões, as coisas religiosas voltada, era um comércio religioso. A gente pode ler aí o versículo 27, vamos ler a partir do versículo 27 do capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz: não somente há perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruído. Ouvindo isto, encheram-se de ira e chamaram e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânime correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônio, companheiro de Paulo, de viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiu os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Houve um alvoroço, aqueles homens ali estavam se sentindo ameaçados, porque já sabiam da fama de Paulo, por onde ele tinha passado, a igreja tinha se estabelecido, e eles agora estavam ameaçados. O povo iria mudar a crença, né? E isso ia cair o comércio deles, né? Se sentiram ameaçados, ora. Aquele templo ali era conhecido, né? Conhecido, reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, o Templo de Diana. Isso que era um templo muito bonito, muito suntuoso, numa cidade muito, mas muito bonita. Só que tem uma coisa, a Bíblia ela nos revela, no capítulo número 16 de Mateus, em um de seus versículos, diz que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, certo? Onde a igreja chega, o inferno ele não tem poder sobre a igreja ou contra a igreja, pois é a igreja de Deus, o dono dela é Jesus, foi ele que comprou com seu sangue, é sobre o poder dele que a gente triunfa. Então eles chegaram ali e ali se estabeleceu uma igreja, certo? Agora eu queria aqui, antes de fechar, antes de finalizar, colocar alguns pontos importantes dessa carta, né? Alguns pontos importantes que essa carta ela aborda. Ao contrário de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, como era, por exemplo, a carta aos Gálatas, ele escreveu porque existia uma situação ali, um problema. Os judaizantes estavam perturbando as igrejas, dizendo que tinha que fazer os ritos da lei, circuncisão, observar dias e etc. Quando ele escreve aos Coríntios, 2 cartas, existia também situações ali, quando ele escreve aos Coríntios. A gente já vê logo nos primeiros versículos, nos primeiros capítulos da primeira carta, dizendo que ali existia dissensão, partidos entre a igreja. E que ele foi avisado pela família de Cloe, que havia divisão ali. Você já vê logo nos primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas você também encontra problemas de ordem moral ali, né? Tem problema ali também de ordem moral. Porém, quando ele escreve aos Efésios, a gente não vê aqui nenhuma situação. A gente lendo a carta nos seus 6 capítulos, eu fiz questão de ler novamente, a gente não encontra nenhuma situação parecida com essa, algum problema, né? Algo que motivou Paulo a escrever para poder solucionar. Não.
mas é uma carta de uma riqueza muito, mas muito grande. Eu separei aqui alguns versículos e algumas coisas que a gente pode encontrar nessa carta como riqueza. É uma carta muito, mas muito rica. Por exemplo, uma das coisas que nós encontramos bem nessa carta é sobre a salvação. Quando nós lemos no capítulo 1 e versículo 7, a gente lê o seguinte: em quem temos a redenção? Pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ela coloca aqui graça. Mas quando vamos para o capítulo 2 e versículo 8, que é um dos versículos mais citados, principalmente em evangelização, a gente vê também lá o seguinte, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando também lemos, encontramos sobre a igreja. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 22, está escrito o seguinte aqui sobre a igreja. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quando vamos para o capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10, também encontramos mais sobre a igreja. Ele diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculta em Deus que tudo criou. Aqui não diz o que é o mistério. Quando nós lemos o versículo 10, diz o seguinte: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. A igreja. Também encontramos sobre o Espírito Santo. Ela fala sobre o Espírito Santo. Quando a gente lê no capítulo de número 1 e o versículo de número 13 dessa carta, encontramos o seguinte: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você vê que o tema principal é a igreja, mas no finalzinho diz, e selada com o santo, com o Espírito Santo da promessa. E quando a gente vai para as questões de vida cristã, também aborda questões de vida cristã. Quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 4, e o versículo de número 28 e 29, a gente lê o seguinte: Efésios capítulo 4, versículo de número 28 e 29. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E para complementar, quando você vai para o capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, você vai ler ali sobre a armadura de Deus. Ali existe a advertência aos cristãos, né? Como proceder, orando, a palavra. E é isso. Bem, eu falei aqui que era um resumo rápido, era um resumo já é rápido mesmo. Iríamos aqui apenas apresentar a carta, nossa intenção é essa, não tem como nós aprofundar como em uma igreja, quando estamos estudando no domingo pela manhã. É diferente. Mas eu não poderia deixar aqui uma consideração sobre esta primeira aula e vamos orar a Deus para que as coisas voltem ao normal. É o nosso papel, um dos papéis mais importantes da igreja, orar. Então vamos orar a Deus e vamos entregar nas suas mãos, acreditando que tudo pode voltar ao normal em breve. É isso aí, que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos, fiquem com Deus.